Bonjour à toutes et à tous. Muito boa tarde, bem-vindos hoje para esta Assembleia Geral Quorum Origin. É um prazer voltar a encontrá-los em presença ou à distância. Vão poder participar. Eu sou Charlotte Rosier da Pirot, vou acompanhá-los ao longo desta Assembleia Geral e é um prazer. Haverá vários momentos durante esta Assembleia Geral. Em primeiro, um balanço de 2021, depois o voto das resoluções e, finalmente, alguns elementos sobre o ano 2022. Durante a Assembleia Geral, haverá momentos onde poderão fazer perguntas aqui em presença, com o microfone, mas também através deste tablet, através do chat, podem interagir conosco. Então, não hesitem em fazer as perguntas. Se não tivermos tempo de responder a todas as perguntas, não hesitem em enviar o nome e a pergunta e responderemos rapidamente. E última publicidade para as pessoas que estão aqui também conosco. No fim desta Assembleia Geral também haverá um pequeno cocktail onde poderão também falar diretamente com as pessoas representantes de Quorum. Então, não existem, podem intervir. É um prazer estar aqui na presença de pessoas que são muito transparentes hoje, nomeadamente Frédéric Puzin, fundador de Quorum. Olá, Charlotte, espero que não vamos ser demasiado transparentes com tudo. Não, quando eu falo de transparência, significa que as coisas são ditas, não se esconde nada, divulga-se a informação. Eu não entendo tudo, por isso faço perguntas e por isso é muito bom. Anne Carizot também está presente, secretária-geral do Grupo Quorum, presidente da sessão. E Philippe Servazy, diretor-geral do Quorum. Olá. Vamos iniciar já com Anne Carizot, a quem deixo a palavra, vai presidir a sessão. Muito obrigada, Charlotte. Eu tenho a honra e o prazer de ser a presidente desta sessão, desta Assembleia Geral Mista. Represento a sociedade de gestão que investe e gera os vossos investimentos. Então, para poder abrir esta Assembleia Geral, alguns comentários antes de designar a mesa. Por que é uma Assembleia Geral mista? Vai haver votação de resoluções de uma Assembleia Geral ordinária, ou seja, a respeito da vida cotidiana do fundo e também a validação das contas de 2021 e uma Assembleia Geral extraordinária para poder propor a votação de resoluções que têm a ver com modificações dos estatutos ou excepcionais do Fundo de Investimentos. Então, para iniciar esta sessão, devemos designar a mesa. Eu vou designar ou pedir a 2 escrutadores para assumir essa função, para observar depois a votação, para que possa ser realizada da melhor forma. Vou chamar o Sr. Damien Van Hout. Aceita ser escrutador desta Assembleia. Muito obrigada. E também o Sr. Correia de Oliveira aceita ser escrutador desta Assembleia Geral. Muito obrigada. Vamos também designar a senhora Sandrine Fontelho, que é a diretora jurídica do grupo, como secretária de sessão. Muito obrigada. E vou pedir à Sandrine que coloque aqui na mesa os vários documentos obrigatórios para poder finalizar as formalidades usuais. Então, a mesa foi designada. Podemos abrir a Assembleia Geral Mista de Quorum Origin. E dou a palavra a Frédéric Puzin para a introdução. Muito obrigada, Charlotte. Boa tarde a todos e todas. Esta Assembleia Geral de Quorum Origin não é um exercício de estilo ou formal. É um evento importante para nós, há já 10 anos. É um momento privilegiado onde respondemos às vossas perguntas, também fazemos propostas, recolhemos a vossa opinião. Ou seja, para além da Assembleia Geral, há toda a realidade de vida dos investidores que devem tomar decisões uma vez por ano. E para nós,
também apresentar os nossos trabalhos e obter a vossa aprovação para o trabalho que realizamos com os vossos investimentos durante o ano. É a 11ª Assembleia Geral, já há 11 anos. Na altura, quando começamos, tínhamos um objetivo claro. Foi criada em 2012, ou seja, para ter uma rentabilidade de 6%, que pagávamos nas vossas contas bancárias todos os anos. E passados 10 anos, o objetivo é atingido regularmente. 2021 é um ano muito bom. Diremos um pouco mais adiante. Muitas vezes perguntam-me, mas aquilo que fazem não é muito compreensível. Como é que fazem para obter mais de 100% assim tão regularmente? Vamos tentar explicar com as nossas palavras a mais simples possíveis. Vamos fazer um esforço. Eu não posso prometer, mas vamos tentar. E, sobretudo, contamos convosco para fazer perguntas. Acho que é a única forma de conseguir tornar tudo isto compreensível para vocês. E que esses 7,03% não sejam um mistério. Outro componente importante também na performance é o aumento do património. Não é bom enviar as rendas através de dividendos, é o fluxo, mas o capital que nos confiar também deve ser valorizado, apreciado. Há 6 anos consecutivos de aumento do preço da unidade, uma pequena pausa em 2021, 2017, o mercado estava a aquecer muito e pensávamos não iria continuar a subir, mas afinal continuou. 2020, 2021 foi a crise da Covid, 2022 aumentou-se o preço da ação de 4,1%. Vamos explicar através dos números como é que esse aumento foi possível e também, o que é importante, claro, o património aumenta, mas também deve aumentar de forma concreta e que dê resultados nas contas bancárias. Por isso, o preço, orgulhamos-nos dele, mas o que conta, sobretudo, é a valorização que se traduz através de vendas de mais-valias e distribuição de dividendos extraordinária. Como introdução também, posso dizer que, como todos os anos, há já 10 anos, recebemos vários prémios. Acho que temos uma biblioteca completa de vários prémios na Quorum. Para o Common Origin, sentimos muito orgulho, claro, e ficamos felizes de saber que a profissão, que o mercado reconhecem este desempenho do vosso fundo de investimento. E há um reconhecimento que é o vosso também. E estamos aqui para ouvir as vossas observações e responder às vossas perguntas. Vamos agora passar ao momento que é... Vamos falar de vós, de todos vós, de Baptiste Bruno, diretor comercial de Quorum Investment. Olá, Baptiste. Tudo bem? Tudo. Então, vamos falar de vocês, investidores. São cerca de 40.000 investidores em fundo de investimento para uma capitalização de cerca de 2.200 milhões de euros, uma das maiores do mercado, um crescimento moderado, que podem ver um crescimento de 11% em relação a 2020, um crescimento que nós quisemos. Nós limitamos o desenvolvimento do fundo, a coleta dos fluxos de capitais há 5 anos, não só para limitar, tornar o produto raro, mas, sobretudo, para obter o bom desempenho e trabalhar no vosso interesse. É um ponto que trabalhamos todas as semanas e, para nós, é uma das soluções para conseguir ter esse desempenho ao longo do tempo, encontrar os investimentos para os capitais que nos são confiados.
E como os mercados são cada vez mais caros, decidimos, desde 2016, reduzir, limitar o desenvolvimento do fundo para atingir o objetivo fixado. É algo comum fazer isso, Batiste. Para um diretor comum para um diretor comercial não é muito comum. Por vezes até pode ser frustrante, mas sabemos que é no interesse do fundo e dos investidores. E não são 200 milhões de euros, é a coleta de 2020, os capitais que foram confiados, mas mais 800 milhões de euros ou 1.000 milhões de euros que teriam sido coletados, talvez investidos em condições que são aquelas que são. E então o rendimento, a rentabilidade não seria igual, seria de 4 ou 5%. Então estás a explicar, para que percebam bem o que se diz. O Filipe é sócio da Sociedade de Gestão Coram Asset Management e o Batiste também. E Batiste, estás a explicar que se não podes desenvolver o fundo como os teus clientes gostariam, porque são os investidores que gostariam de poder, não é, investir mais no Coram, mas é a culpa do Filipe que não é capaz de investir? Sim, é a culpa do Filipe, sim. É algo que se poderia fazer em todas as empresas, sociedades de gestão? Normalmente não, porque se pertencíamos a um grande grupo, o que contaria seria apenas o interesse dos acionistas e poderíamos coletar muito mais. O que é importante também relembrar é que fazemos a Assembleia Geral de uma sociedade que é um grupo independente, ao contrário de muitas empresas de gestão, não depende de um acionista bancário que teria interesses que seriam talvez os mesmos que os investidores. E é algo essencial que explica muito na gestão diária do vosso fundo. O fundo é de capital fixo, não, é de capital variável, perdão, e controlamos o seu desenvolvimento e a nossa capacidade de investir no tempo, que permite ter assim os resultados que viram antes, ou seja, um desempenho de 6% ou mais em 10 anos, do que nos orgulhamos muito. Quem são caros investidores? 15%. Então, cerca de 40% de 45 a 64 anos, que é lógico. É um produto de poupança imobiliária a longo prazo, que distribui rendimentos complementares, ou seja, numa fase de preparação para a reforma. Mas não é? Sinto-me um pouco, não é? Estou um pouco nessa faixa etária. Ou seja, é algo para os mais idosos, é isso que estás a dizer? Não, uma pessoa que investe em imobiliário, e sabemos que normalmente o imobiliário é um investimento a longo prazo. É um produto ilíquido que não podemos vender a qualquer momento. Por isso, atrai e distribui, não é, rendimentos complementares, então está mais adaptado a pessoas que procuram rendimentos a seguir a uma diminuição dos rendimentos, por exemplo, quando se parte para a reforma. Sim, bom, ia dizer, não há tabus, como podem dizer, dizem tudo. Eles fazem perguntas uns aos outros, desafiam-se. Pode ser surpreendente, são os 15% de investidores que têm menos de 35 anos. Devido a duas inovações lançadas pelo Coram em 2017, pagamentos programados e pagamentos de dividendos, o que permite investir 50 euros por mês e, por exemplo, todos os membros de uma família podem ser associados no fundo. Muito obrigado. As perguntas agora. Eu falei de vários momentos de perguntas que poderiam fazer durante esta sessão, em presença ou à distância. Vamos lançar, então, momento de ação. Alguma pergunta? Já tenho aqui algumas no tablet, através do chat. Se Coram Origin tem um selo.
Estão a falar de selo ISR? Não, atualmente não. Podes dizer o que é que isto significa? É investimento socialmente responsável, ISR, em que temos a preocupação dos nossos investimentos e tentamos, não é, levar em conta a utilização da água, tratamento de resíduos, etc. Por que é que não temos esse selo, essa marca ISR? Bom, no modo geral, desconfiamos um pouco dos efeitos de moda. É verdade, para investimentos e também para essa marca. Temos a vontade de fazer aquilo que podemos fazer para o ambiente e o desenvolvimento sustentável, mas não queremos que seja algo que se mostre. Se tivermos de ter esse selo, essa marca, iríamos fazer as coisas de forma clara, talvez fazer obras importantes em alguns prédios, algo ligado ao desempenho. O que estamos é convencidos de que o mais importante para nós é a performance. E se procuramos ter esse selo, essa marca, é porque teria um impacto a esse título. Fica um pouco surpreendido ao ver a publicidade de um grande gestor bancário. A primeira letra começa por A e termina por I, onde uma publicidade de 30 segundos, onde explicam que hoje para o investimento essencial não é o desempenho, mas ter essas marcas, esses selos, de ser integrado na sociedade e acompanhar os desenvolvimentos da sociedade. Bom, eu não sei o que é que pensam disso, eu sinto-me totalmente integrado na sociedade. E acompanhamos os movimentos de sociedade, as evoluções, as questões ambientais são importantes, as questões sociais são muito importantes, mas o objetivo é, claro, fornecer um desempenho. Por exemplo, uma empresa que desenvolve armamento ou atividades com algo não relacionado com aspectos ambientais ou societais, não é algo que faríamos fazer, mas não devemos enganar-nos no objetivo. A nossa proposta à partida era ter uma performance para os vossos investimentos, independentemente de todas as marcas e selos que há, isso não impede que possamos trabalhar muito bem. E há uns anos atrás falou-se tanto, não é, dessas marcas e o objetivo, afinal, o que é essencial é o que é que o meu rendimento rende, não é? O que é que o meu investimento rende. E não fazemos as coisas só para questões de marketing. Outra pergunta no chat, como é que fazem para manter ou aumentar o preço da ação, distribuindo também as mais-valias? É uma pergunta um pouco difícil. Vou deixar o Filipe dar mais pormenores. Mas há duas formas de gerir de forma geral. Uma abordagem que é acompanhar o mercado, seguir os indicadores, e a outra abordagem mais empresarial, que nós reivindicamos na Quorum, que é através do cash, ou seja, o dinheiro. O que conta no fim do dia é o dinheiro que chega na conta bancária. O aumento do preço da unidade da ação não vou dizer que é teórico, está ligado a peritagens feitas nomeadamente nos prédios, mas a verdadeira criação de valor é quando vendemos um prédio, obtemos mais-valias, nem sempre obtemos mais-valias, não somos génios, não fazemos coisas mágicas, mas vender um prédio, obter mais-valias e reenviar a mais-valia na vossa conta bancária. Para nós, é a abordagem empresarial da gestão e de um produto imobiliário. Bom, já disse muita coisa que são certas. Houve uma pergunta em 2017 que foi feita dizendo são um Ponzi. Bom, não tínhamos percebido muito bem na altura. Não somos uma pirâmide de Ponzi. Não utilizamos o dinheiro de uns para pagar a outros. Nós não somos génios, claro. Há duas coisas que são a essência da nossa gestão.
Não temos medo de sair da nossa zona de conforto, de ir investir noutros países, em línguas diferentes, de ter equipas estrangeiras e não temos medo também de comprar, vender coisas que são um pouco contraintuitivas. Por exemplo, em 2015, 2016, no mercado dizia-se que Quorum gera origem porque não investe na logística, o que não era verdade, porque tínhamos 20% de logística no património. Porquê que devemos escolher entre venda e o preço da ação? Bom, o preço da ação é teórico. Se há algo que acontece importante no mercado, não vão receber o dinheiro que vem desse aumento do preço. Atualmente, dinheiro que recebem na conta bancária, dinheiro que podem utilizar para comprar algo para os filhos ou para a mulher, ou reinvestir num fundo de investimento. Claro, sim, faz parte da essência da nossa gestão. Quando há uma mais-valia, devemos saber cristalizar. Para concluir, há um paradoxo, é que se levarmos o nosso raciocínio até ao fim, se ouviram bem, cada vez que há um prédio que tem mais valor, que devemos vendê-lo. Bom, há um problema. Sempre que isso acontece e vendemos, vamos vender muito. E depois de vender é preciso reinvestir. Então não podemos vender tudo na mesma altura, porque há muito dinheiro que não seria reinvestido. E, para além disso, não podemos vender tudo porque temos de esperar por um prazo de 5 anos antes de vender. Então, temos um fundo que tem uma maturidade de 10 anos, tem um tamanho suficiente para poder começar a vender. Nós dizemos arbitrar, mas significa vender de forma significativa. Os prédios consideramos que é o momento de vender, ou porque atingimos o máximo do valor. E o que começamos a fazer este ano é algo que vão ver nos próximos anos de forma mais regular. Muito obrigada pela explicação. Sim, nós limitamos a coleta e as sessões também são capitais para reinvestir. Por isso, trabalhamos paralelamente, não é em conjunto. Então, sim, vais ter a palavra daqui a pouco. Vamos falar do vosso património agora e do património do Fundo de Investimento e como evoluiu em 2021. Tem a palavra de novo o Filipe, que é diretor-geral do Quorum, e vamos ver um vídeo que recapitula as compras e as vendas em 2021. Ou seja, os investimentos que vocês nos confiam. Não. Então, balanço das aquisições de sessões em 2021. 8 aquisições em 4 países da zona euro, 9 sessões. Distribuição geográfica dos investimentos realizados em 2021. Países Baixos, Lituânia, Itália, Espanha. Aquisições em 2021. Espanha, Itália, Lituânia, Países Baixos, balanço das aquisições de 2021 com os dados, os números-chave. Distribuição por setores dos investimentos, em percentagem do volume de aquisição. Algumas sessões realizadas em 2021. Balanço das sessões de 2021.
Perfil do património a 31 de dezembro de 2021, presença em 13 países da zona euro. Muito obrigada pelo vídeo. Tem a palavra de novo Filipe para que nos ilustre um pouco, nos fale um pouco daquilo que vimos no vídeo. Se efetivamente costumamos falar de aquisições nas Assembleias Gerais, sempre dissemos que o elemento principal dos nossos investimentos era a oportunidade. E este ano vamos falar um pouco mais das sessões, porque é o primeiro ano que há tantas. Houve 9 sessões realizadas em 2021 e essas sessões seguem a mesma lógica, uma lógica de oportunidade. Não vou aqui dar o detalhe das 9 sessões, mas o que vemos é que vendemos principalmente logística industrial. Porquê? Porque desde a crise da Covid 2019, as pessoas realizaram que precisavam de armazéns e todos os investidores queriam comprar logística. Houve também aumento do comércio eletrónico e todos procuram a mesma coisa. O problema é que, às vezes, há uma sobre-reação dos mercados e dos preços demasiado altos a nível da cozinha. E a lógica da Quorum foi sempre a mesma. Se é uma oportunidade, vamos aproveitar. Então, vendemos alguns entrepostos de logística. Alguns que tínhamos comprado com contratos de 10 ou 13 anos, para os quais ainda nos faltam 4 anos, mas não temos visibilidade ainda em relação. E depois outro também, o setor da saúde. Por quê? Com a mesma lógica, os mercados reagiram da mesma forma. Covid-19, precisamos de arrendatários ligados à saúde, são imóveis que vão ter mais valor. Havia imóveis com arrendatários ligados ao setor da saúde, biotecnologias, farmacêuticas nos Países Baixos. Vendemos. Um dos dois sabíamos que o arrendatário não queria continuar. E sim, e há que indicar também que, afinal, falamos de saúde. O mercado imobiliário considera que é saúde. São imóveis de escritórios com empresas que têm atividades de saúde. Mas como muitos fundos se lançaram, não só o nosso, mas muitos na Europa, se lançaram com temas de saúde junto dos investidores, como há menos tudo em que pode ser assimilado à saúde, adquire mais valor. Por isso, não é? Sim, um imóvel de escritórios onde havia uma biblioteca ou empresas ligadas ao setor da saúde aumentaram porque não é, o vendedor pode dizer que é um prédio ligado, um imóvel ligado ao setor da saúde. Sim, e como sabem, é um setor que pode ser restrito. Não. E depois tem de lutar e há bastante agressividade para comprar algo que pode assimilar a saúde para não é utilizar o capital que foi utilizado. Como é uma moda, não é? Os investidores recolhem muito dinheiro e precisam empregá-lo. E outro setor, a hotelaria. Não tínhamos previsto isso e houve uma ocasião que se apresentou e utilizamos essa oportunidade. Tudo isso para dizer que não somos gênios, mas há pessoas que estão prontas a comprar partes imóveis do vosso património porque consideram que têm um interesse específico em comprar mais caro do que aquilo que nós compramos e então não hesitamos em vender. Isso é um quadro que sintetiza as mais-valias realizadas. Só um momento sobre este diapositivo, ligado a uma resolução também que vão votar, que é a resolução 16 sobre a comissão de cessão da sociedade de gestão. 150 milhões de mais-valias de sessões, não é? É enorme, mas há várias coisas a levar em conta. Uma sessão, no tempo, para as equipas de gestão da Quorum, é extremamente longo e mais complicado que uma aquisição. Porquê? Porque quando fazem uma aquisição, vocês é que fazem as perguntas.
fazem as perguntas e o vendedor é que deve responder. Ao contrário, quando vendem, fazem-nos perguntas, não é? São 200 ou 250 perguntas as quais deve responder. Mas isso é todo o trabalho, não é? Responder às perguntas, sim. Mas quando fazem 9 ao mesmo tempo e em países onde não há notários, como em França, temos um notário que responde às perguntas. Em alguns países não há notários, são apenas registros. Então, para as equipas que respondem às perguntas é um trabalho imenso e depois há um trabalho também de procura a montante sobre todos os impactos que pode haver na sessão, as mutações no países, fiscalidade, vários elementos a levar em conta. Então, por que está em perspectiva com a resolução número 16? Os fundos de investimento não venderam muito, porque é uma questão de reinvestimento do dinheiro e você é até mais transparente. Ao escolher vender 150 milhões de euros, nós assumimos riscos e saímos da nossa zona de conforto. Espero que foi um risco calculado. Sim, reagimos em relação a 1 de janeiro. Tínhamos muito dinheiro a reinvestir no fundo de investimento. Porquê? Porque com estes 150 milhões distribuem mais-valias, mas ainda há cerca de 120 milhões de euros para reinvestir. E deve ser reinvestido o mais rapidamente possível. Então, cristalizamos essa mais-valia. Consideramos que é bom para o investidor e as equipas de investimento devem antecipar e reinvestir o dinheiro da forma mais rápida possível. E foi feito, a 31 de março, já temos 150 milhões de euros que foram reinvestidos na Coron Origin, o que é muito raro. E, normalmente o primeiro trimestre é bastante calmo, mas as equipas de investimento estavam prontas e fizeram um bom trabalho, conseguiram reinvestir o dinheiro que vinha dessas sessões para não diluir o desempenho do vosso fundo. Essa resolução número 16, de que vai falar a Ana mais adiante, essa resolução fala de aumentar a comissão da sociedade de gestão, que era de 0,75% a 1%, para 5%, se o fundo de realizar uma mais-valia de mais de 5%. Por que esse aumento da comissão? Eu falei do trabalho que representava, que é importante, e outro ponto também é importante, como disse o Batiste. Fizemos uma escolha de gestão muito forte. Coletámos cerca de 250 a 300 milhões de euros por ano num fundo que poderia coletar cerca de 1.000 milhões por ano ou até mais. Por que fazemos isso? Para proteger o desempenho. É a única razão. Porque não poderíamos reinvestir nas melhores condições que coletássemos mais dinheiro. Também devemos colocar as equipas nas melhores condições para realizar as mais-valias. As equipas de gestão atualmente fazem bem o trabalho, mas são como todos, só têm 2 braços e 2 pernas. E uma sessão no estrangeiro dá muito mais trabalho. Por isso, submetemos a voto essa resolução sobre a comissão de sessão. Ficou claro? Muito obrigada. Querias falar da diversificação. Sim, diversificação sempre foi um tema importante para a SCPI. Há 2 tipologias, a tipologia de ativos, tipo de ativos, perdão. Como podem ver, temos aqui a nossa diversificação e a saúde, escritórios, comércio, hotel, etc. O imobiliário é algo que evolui, os valores evoluem. O imobiliário de comércio, quando lançámos o fundo, era algo que praticamente não se podia adquirir mais, porque era a estrela, não é? E agora as coisas mudaram um bocadito e consideramos que houve uma sobrereação dos mercados após a crise da Covid-19 e, pelo contrário, a logística aumentou bastante, como eu já mencionei. Então é importante ter essa diversidade, aproveitar as oportunidades em função dessa diversidade. Depois voltarei a abordar a questão do escritório. Um comentário sobre este slide. O título é Estratégia de Diversificação a todos os níveis. A realidade é que a diversificação não é uma estratégia do vosso fundo. A diversificação é uma consequência das oportunidades que surgem. E no momento em que criámos o Corum Origin, tínhamos dito, cuidado, há investimentos muito fortes num país, porque é um bom momento para investir nesse país, nesse tipo de ativos. Por exemplo, a questão do comércio, tínhamos pouco em 2012, porque era caro em relação aos outros tipos de imóveis. Tínhamos muitos investimentos em Espanha e na Alemanha também em 2015. Então,
A diversificação não é o que se vê passado 10 anos, é ver essa grande diversificação em vários setores, mas isso resulta de uma história que vem de várias oportunidades. E há que lembrar isso, como verão, nos próximos anos as coisas vão evoluir, mesmo se o fundo continuará a crescer, e veremos que haverá acelerações e momentos de abrandamento em alguns países, como a Alemanha ou a França, como pudemos observar nos últimos meses. Atualmente estamos em 13 países na zona euro, o que é uma proteção, claro, os países nem sempre estão alinhados no mesmo ciclo. Se olharmos para essa diversidade, vemos que há 3 países. A questão da crise na Ucrânia, não temos imóveis na Ucrânia ou na Rússia, temos imóveis nos países bálticos, Lituânia, Estónia, Letónia, que estão na zona euro, mas que são membros também da NATO. Então, se acontecer alguma coisa nesses países, teremos problemas que vão ultrapassar a questão do imobiliário. E eles representam uma exposição baixa, era 8% a 31 de dezembro de 2021 e passámos abaixo dos 6,5% após os investimentos realizados no primeiro trimestre de 2022. Taxa de ocupação, um elemento muito importante. Felipe, nós não estamos tão bons quanto éramos há alguns anos, não é? Sim. Mas eu tenho uma boa notícia. A taxa de ocupação foi impactada pela crise de Covid-19. Nós tínhamos um pouco de comércio, nós tínhamos alguns escritórios. Tudo isso é um grande trabalho das equipes de management. Por quê? Esse impacto do Covid-19 não foi tão importante? Porque as nossas equipes de gestão imobiliária puderam pensar com antecedência nessa questão. Então, nós sabemos que tem mais de 12 mil metros quadrados que foram alugados nesse primeiro trimestre. Então, vão ver que há um aumento dessa ocupação, porque as nossas equipes estão a continuar a trabalhar. Então, nós assinamos uma série de contratos que alguns foram renovados, outros são novos contratos. Enfim, nós vamos nos aproximar da taxa histórica. Um outro ponto importante é, se nós pegarmos todos os contratos e só fizermos seria um contrato de uma duração fechada de 6,8 anos, ou seja, o que não pode haver rescisão por parte do arrendatário. Então, é como se nós tivéssemos um contrato até outubro de 2028. Então, enfim, Felipe, nós também precisamos dizer que nós tínhamos uma média de 8 anos, alguns anos era 3, 4 anos. Quanto mais o tempo passa, mais diminui esse prazo. Então, esse é um indicador que, em valor absoluto, ainda é muito forte, porque se você tem 7 anos de visibilidade e você tem arrendatários sólidos financeiramente, nós temos uma boa visibilidade com relação aos próximos anos. Vamos passar, então, às perguntas agora. Aqui na sala, mas também no chat. Vamos dar a palavra à sala. Por favor, façam as suas perguntas, senhoras e senhores, por trás do ecrã. Boa noite. Meus parabéns pelo trabalho, pelo desempenho. Eu não sei se é a hora certa para fazer essa pergunta, mas nós tivemos uma valorização de 4,8% e nós temos uma inflação de mais de 5%. Bem, o preço da unidade, se dependesse só de nós poderíamos ajustá-lo com relação à inflação, mas ele depende do valor de reconstituição das perícias imobiliárias. Então, são peritos independentes que decidem, de maneira independente, qual é o valor desse patrimônio. Então, é sempre que nós podemos acompanhar ou não esses peritos, enfim. Mas, no quórum, nós temos uma abordagem prudente, nós temos a vontade de respeitar essa vontade e manter um valor coerente. Mas não é porque o valor da unidade aumenta, isso é teórico, não é? Que nós não levamos em conta a inflação.
vocês vão beneficiar, mas de uma maneira diferente, através dos aluguéis, por exemplo. Eu acho que essa é uma pergunta muito racional, mas que representa também uma forma de visão parcial da inflação. A inflação é um evento que faz parte de um assunto mais complexo. O preço de venda, por exemplo, é uma realidade. Quando nós falamos em mercado imobiliário, é complicado, porque sempre quando nós falamos de inflação, nós falamos dos bens de consumo. Investimento é outra coisa. Quando nós investimos, o mundo do investimento global, nós, cidadãos, pessoas físicas da vida cotidiana, enfim, nós pensamos muito no investimento. Ele tem que aumentar 4% se a inflação é de 4%. Não funciona exatamente assim. O que acontece? A questão principal é a taxa de juros, ou seja, quando tem uma taxa de juros de 0%, então nós pensamos no risco com relação a esse 0%, com relação às obrigações de Estado, enfim. Então, nós vemos que a inflação de um lado, mas as taxas estão subindo pouco. Nos Estados Unidos estão a subir muito, mas na Europa estão estagnados. Se os estados começarem a subir as taxas de juros, eles vão ter um problema. A dívida deles vai custar mais caro, não é? E, em número 2, o investidor quer ver os títulos da dívida do Estado. Bom, se eu tiver um bônus de 3%, é interessante para mim. E esse é o problema. Então, os aluguéis estão indexados com relação aos bens de consumo, porque, enfim. No entanto, o imóvel em si, enquanto a taxa de juros não mudar, o valor não vai aumentar. Então, se as taxas de juros aumentarem, nós vamos ser mais exigentes com relação à rentabilidade. O que o Felipe compra com 7% hoje, enfim, nós precisamos pensar em 8% para manter um bônus de risco. Esse é o problema atual. Fora os Estados Unidos, os outros países não influíram, não mudaram as taxas de juros. Enfim, quando aumenta a taxa de juros, é complicado, não é? Por exemplo, no mundo dos imóveis. Muitos investidores vão se endividar para comprar imóveis. Então, uma oferta maior, então o que vai acontecer? O preço vai cair. Então, nós estamos a viver um momento de antagonismo. Nós não sabemos muito bem qual será o futuro. Então, é por isso que nós somos muito prudentes há 10 anos. Nós vemos que nós queremos protegê-los da inflação. Nós queremos protegê-los da inflação com relação ao patrimônio. Então, tendo comprado a 6%, 7%, 8%, nós estamos protegidos. Não é? Ou, enfim, a pergunta é muito pertinente e ela está no cerne da nossa preocupação hoje, mas a resposta é muito complexa. Obrigada. Uma segunda pergunta, por favor, na sala, senão eu vou passar para o chat. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, como cuidam de 3 fundos? Como dividem as aquisições entre um e outro? E segunda pergunta, quando vendem a um comprador, e eu sempre me pergunto quem comprou. Tem um rumor que o imóvel de saúde na Holanda foi comprado por um fundo francês. Eu vou responder a primeira pergunta primeiro. Nós gostamos muito de todos os fundos que administramos. Então, nós temos regras de investimento bastante rigorosas. Ou seja,
elas não são simples e básicas, mas, enfim, é o fundo cuja compra é compatível com a estratégia que vai receber aquele imóvel. Enfim, os fundos têm estratégias diferentes. Então, tem certos fundos que podem investir na zona euro, mas não podem investir na Inglaterra, por exemplo. Bom, enfim. Eu posso garantir que nos comitês de investimento é muito raro que tenhamos um problema, porque os fundos têm estratégias diferentes. É verdade, a Corman XL, por exemplo, tem uma estratégia de investimento totalmente diferente. Nós temos uma regra de gestão muito simples. É uma questão de ativos, de quantidade de ativos e também de aumento do valor do patrimônio. Segunda pergunta, que é muito concreta. Não, o nosso imóvel de Leiden foi comprado por um fundo americano que se chama TBG. O senhor está se referindo a uma venda, a um outro imóvel. Eu acho que nós vendemos para um fundo francês, que eu não vou citar o nome, foi os hotéis B&B, na verdade. Obrigada pela transparência. Nós temos uma pergunta aqui no suporte digital. Se tiverem outras perguntas, podemos fazê-las durante o coquetel e também por internet. Como analisam a solidez financeira dos arrendatários? Essa é uma pergunta muito importante, está no coração da nossa estratégia. Em 2020, durante a crise do Covid-19, nós vimos um grande gestionário que fez um anúncio no Jornal do Mundo Imobiliário na França, dizendo que agora ele ia analisar a classificação de crédito dos arrendatários. Isso é uma coisa que nós fazemos desde o lançamento do nosso fundo, porque eu e o Frederic, nós vimos esses elementos. Desde o início, nós temos uma equipe dedicada a essa análise de crédito. E algo muito importante, a nossa estratégia é ter arrendatários robustos. Então, nós precisamos ver o balanço, a capacidade de pagar o aluguel, não é? Nós precisamos ver também se eles pagaram esse aluguel nos últimos anos. Então, nós analisamos essa saúde, mas também os negócios dos arrendatários. Em 2019, por exemplo, nós chamamos a sede de uma empresa finlandesa, uma empresa que é o Cdiscount, na Holanda. Então, é um prédio super bonito no centro de Helsinki. Tinha um aluguel de 8 anos. Então, uma empresa muito forte financeiramente. Mas nós começamos a pensar, e se a Amazon chegar no mercado? A nossa conclusão foi dizer, hoje os finlandeses compram produtos finlandeses. É uma empresa que é muito próxima da preocupação dos finlandeses. Então, se a Amazon chegar no mercado, talvez a Amazon tenha que comprar essa empresa. Então, nós analisamos bem a questão, não é? Ou por uma questão de fundos. Nós passamos muito do nosso tempo com as equipes pensando sobre essas questões. Eu passo muito tempo com os meus 3 colaboradores. Às vezes a gente se engana, é claro, mas nós, em geral, nos saímos muito bem. Nós compramos um imóvel, era o arrendatário em Madrid. Nós não entendíamos o que tinha nas contas, porque ele está vendendo para se tornar arrendatário, porque ele tinha muita tesouraria. Então, sem pensarmos na classificação, nós poderíamos comprar direto, mas nós passamos muito tempo a analisar e nos demos conta que havia uma questão nos Estados Unidos ligada à sede desse locatário.
Então, havia um escândalo em Wall Street, porque eles tinham lançado um título que tinha sido criticado pela autoridade americana e eles tinham que reembolsar. Então, eles estavam vendendo as joias da família, basicamente. Então, isso podia ser um problema para nós, um problema jurídico. Então, era uma questão ligada também ao financiamento da campanha da senhora Clinton. Então, é por isso que eles queriam vender o imóvel. Então, no quórum, esse é um assunto, a análise dos arrendatários é extremamente importante. E isso se baseia também em uma constatação que nós repetimos há muitos anos, é que um imóvel não vale nada sem um arrendatário. Ele não vale nada se não pagarem o aluguel. Então, é ótimo ter um arrendatário sólido, mas se eles pararem de pagar, tudo que nós explicamos aqui, como o Florent, que falou sobre os resultados, não serve para nada. É por isso que no quórum, essa é uma obsessão para nós, a análise dos arrendatários. Obrigada pela pergunta. Agora nós vamos falar sobre dados, mesmo que... Bom, nós já estamos falando sobre isso, não é mesmo? Então, eu vou chamar o Florent, que é um dos gestores do fundo. Pode se instalar. Obrigado, Charlotte. Obrigado a todos. Boa noite. Eu gostaria de ilustrar tudo o que já foi dito com alguns dados. Então, nós podemos começar com os resultados do fundo em 2021. Então, 3 dados extremamente importantes. Esses aqui que estão no ecrã. Primeiro, os aluguéis faturados a cada mês e a cada trimestre aos arrendatários dos seus prédios. É a principal fonte de renda do fundo. E eles foram de 154 milhões de euros em 2021. Eu não sei o que você pensa disso, Florent, mas você analisa esses dados todos os dias. Charlotte, 154 milhões de aluguel. Então, esse é o resultado do investimento dos senhores. É uma quantia gigantesca. Às vezes, a gente olha os dividendos por unidade. Mas quando nós vemos esse resultado consolidado, é muito impressionante. Nós vemos aqui o tamanho, a criação de valor, de riqueza. Exatamente, os dados são consequentes. O segundo dado que eu queria compartilhar com os senhores hoje são os resultados imobiliários, ou seja, os resultados de gestão dos seus imóveis, os aluguéis, menos os encargos diretamente ligados aos imóveis. E, então, isso foi de 146 milhões de euros em 2021. É um dado muito próximo do aluguel, não é? No meu apartamento, eu tenho encargos que é muito maior do que essa diferença em termos de porcentagem. Pode nos explicar por quê? Sim. Esses dois números são muito próximos e isso pode ser explicado por uma principal razão, é a natureza dos contratos. Na verdade, os arrendatários dos seus imóveis devem pagar a maior parte dos encargos diretamente. Florent, então a manutenção, as obras, é muito pouco, não é? 5 milhões de euros? Sim, é muito pouco. E pelas mesmas razões, devido à natureza dos contratos de aluguel. Ou seja, os arrendatários é que vão pagar as obras e a manutenção dos próprios imóveis. E assim, vou falar do último dado que nós vemos aqui, o resultado líquido, o resultado global do fundo, integrando os encargos de funcionamento, as provisões para as obras, a manutenção e os resultados financeiros. Então, esse resultado líquido foi de 115 milhões de euros em 2021, ou seja, um resultado por unidade de 63 euros.
€63 que foram depositados diretamente nas contas bancárias no dia 10 de cada mês. Então, vamos falar agora de desempenho. O desempenho em 2021, 7,03%. O nosso objetivo era de 6%. Então, nós passamos a meta. E isso já há 10 anos. Vamos ver aqui, de maneira mais detalhada, o desempenho de 2021. Nós vamos ver que há uma primeira parte decorrente dos aluguéis que foram coletados e vocês recebem todos os meses. Sem encargos, isso a performance representa 5,78% desse desempenho e 1,25% decorrentes da venda de imóveis. Nós falamos um pouco sobre isso há pouco. Então, o preço da unidade aumentou pela 7ª vez consecutiva em 2020 e 2021, então chegou a €1.135. Bom, do que resulta esse aumento? Dos valores que podemos ver aqui no ecrã. O valor de realização e o valor de reconstituição. Para lembrar, o valor de realização é o valor de mercado do fundo, ou seja, o valor de mercado dos imóveis. E nós adicionamos, por exemplo, a tesouraria a esse valor. Então, passou de 920 em 2020 a 963 em 2021. Em seguida, valor de reconstituição, ou seja, valor de realização mais os encargos necessários para adquirir os imóveis, ou seja, notariado, registro, perícia. E as comissões, não é? As subscrições, elas são pagas uma vez, mas os custos de aquisição não é? São pagos, mas, na verdade, eles são pagos com o dinheiro dos novos portadores. E é esse dinheiro que também é referente ao custo de aquisição. Então, realmente, quais seriam os custos necessários para reconstituir o fundo? Então, nós não vamos pagar uma segunda vez, né? Não, não é isso. Então, esse valor de reconstituição aumentou. Ele era de 1.117 e aumentou. 4,1% é bastante, não é? Sim, é o maior aumento do preço de unidades desde a criação do nosso fundo. Há diversos elementos que podem explicar isso. Como os senhores podem ter notado, em 2020 não teve aumento, porque estávamos em plena crise do Covid. Mas, enfim, hoje nós compensamos isso com esse aumento de mais de 4%, que é muito elevado. Nós precisamos enfatizar que nos últimos 10 anos, o seu fundo é o que aumentou o preço de unidade de maneira mais regular nos últimos anos. Enfim, nós somos prudentes em certos momentos, como, por exemplo, em 2020 e 2021, em 2017 também, mas nós quisemos garantir que os novos investidores pagassem o preço justo. Se houvesse uma diferença muito importante, não é o que nós chamamos de diluição num plano financeiro, enfim, nós queríamos que nós sempre quisemos que esse preço de unidade crescesse sempre, porque nós vemos outros fundos que têm quedas e aumentos, enfim. Nós queríamos realmente que houvesse um aumento regular. Nós vamos continuar com essa política, aliás. Há um ponto muito importante que devemos enfatizar, que é esse aumento de preço de unidade é o reflexo da perícia do patrimônio, mas eles também, esses peritos, eles podem se enganar. Então, na verdade, eles garantem o preço. Por exemplo, no quórum, nós privilegiamos a mais-valia. Por exemplo, o imóvel da Holanda.
nós tivemos uma perícia, 29 milhões de euros, no final de 2020. 6 meses depois, nós vendemos a 42 milhões de euros. Então, nós podemos ver que pode haver uma diferença muito grande entre uma perícia, o valor de mercado em um dia e realmente quando vende-se o bem. Então, é por isso que quando nós estamos num ciclo bom, fazer com que os senhores beneficiem dessas vendas, porque, enfim, nós temos que analisar o momento certo para vender. Obrigada. Agora é hora das perguntas, aqui presencialmente, mas também à distância. Eu tenho aqui algumas perguntas. Por que esse aumento surpresa do valor da unidade, sendo que o aumento do valor do patrimônio deve ser confirmado pela Assembleia Geral? Não, nós fazemos isso de maneira retrospectiva na Assembleia Geral. Não tem nada de surpreendente. Um problema muito simples e totalmente compreensível de respeito do direito dos investidores. Nós não podemos anunciar com antecedência esse aumento de preço. Então, nós não podemos, as pessoas não podem ter o acesso a uma informação antes da outra. E, enfim. Então, todos os investidores têm que ter acesso a essa informação ao mesmo tempo. Essa é a nossa convicção, mas nós também não temos escolha, porque nós temos um regulador, autoridades dos mercados financeiros, que intervém em caso de informação vazada. Então, os senhores que estão aqui, que são investidores, alguns gestores, têm práticas diferentes do quórum, mas para nós isso é muito importante. Nós respeitamos a regulamentação, que nos parece lógica. Nós falamos de transparência há pouco e é essa a questão, não é? Enfim. As informações sobre o valor das unidades foram comunicadas nos relatórios. Enfim, nós falamos também sobre essa questão do valor teórico das unidades. Então, vamos tomar cuidado com essa questão no futuro. Segunda pergunta. A distância. Por que se endividar se pudéssemos, porque podem, sobretudo, trabalhar com o dinheiro que recebem dos investidores? Tá bom, é muito importante responder essa pergunta. O fundo é ou uma máquina que funciona muito bem e que cria muito desempenho, ou uma máquina que dilui o desempenho. Então, todos ouviram do conselheiro quando fizeram a subscrição. Bom, tem um prazo de usufruto de 6 meses. Então, vão receber, depois de 5 meses, o dividendo. Por quê? Nós temos esse prazo de 5 meses? Porque é o tempo necessário para investir o seu investimento, não é? Ou nós investimos o mais rápido possível e nós temos um desempenho extremamente rápido também, senão nós vamos diluir o desempenho e o desempenho vai cair. Não é? A dívida nos permite antecipar a coleta. Então, nós investimos mais e nós vamos usar a coleta para reembolsar os empréstimos que nós contraímos. E é assim que nós conseguimos atingir um desempenho. Então, nós chegamos a um nível de dívida muito razoável. Nós falamos da inflação. É muito difícil estar endividado quando há inflação. Então, a nossa taxa de endividamento varia entre 15% e 25%. E, bom, Felipe fez uma resposta, que é de um técnico, um perito. Eu vou fazer uma resposta de bom senso. Hoje, se vocês se endividam a 3%, é caro. Mas se compram um apartamento a 8%, vocês têm no bolso de vocês a diferença entre 3 e 8%. Ou seja, é preciso ter um arrendatário que fique bastante e pague aluguel. Mas, além disso, com relação à inflação, ela vai custar cada vez menos caro. Então, a aposta é que as taxas vão aumentar, os imóveis vão continuar a evoluir, vão se valorizar, então vai ser um bom negócio. Então, quando nós
compramos sob condições interessantes. É ótimo. O que nós não podemos fazer é nos arriscar demais. Ou seja, talvez daqui a 1 ano, 3 anos, o valor vai abaixar. Então, esse não é um risco interessante. Então, hoje, o endividamento ainda é interessante. Qual é o endividamento? Menos de 20%? É muito razoável em termos de mercado imobiliário. Muito obrigada. Vamos ouvir uma pergunta aqui na sala para que possamos avançar em seguida. Nós podemos também conversar depois. Eu gostaria de falar sobre a inflação e sobre os aluguéis recebidos. Há uma estimativa? Qual é a porcentagem da taxa de indexação? Olha, varia de acordo com o país em que investimos. Na França, por exemplo, é um país desfavorável para isso, porque na França, em geral, a taxa de indexação tem um limite, tem uma porcentagem máxima, não é? Então, às vezes, na França tem uma inflação de 4%, 5% e uma indexação de 2%. Em outros países, isso não é o caso, como, por exemplo, na Holanda ou os países anglo-saxões, como a Irlanda. Nós vamos ter, muitas vezes, indexações muito superiores. Podemos ir além de 5%, 7%, 8%. Então, não tem regra geral. O que eu posso dizer é que, investindo no exterior, nós temos um contexto de indexação muito mais favorável para que possamos continuar seguindo o nível da inflação do que se investíssemos na França. Filipe deu a resposta técnica. Eu vou dar a resposta um pouco mais empresarial. Não estamos bloqueados por essas orientações e esses limites máximos. Mas se um arrendatário, se tiver um impacto, inflação teórica de 6% na renda e que ele repercuta nos preços de venda de 6%, não vai funcionar. Ou seja, é um pouco mais complicado avaliar como é que os nossos arrendatários conseguem reimpactar no preço de venda, o preço das prestações de serviços, como é que eles fazem, não é, repercutir a inflação. Por isso, os grandes grupos internacionais de atividades sólidas somos mais protegidos do que com pequenos arrendatários. E uma indexação muito alta, não é, assusta um pouco os arrendatários. Por exemplo, propomos assinar um contrato de vários anos e definimos um nível de indexação razoável para evitar, se for um arrendatário que poderia ter dificuldades, evitamos, não é, problemáticas. Muito obrigado. Vamos continuar com o relatório do auditor de contas, o senhor Stefan Lipski. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vou ser sintético. Os relatórios dos auditores são relatórios padrão que já existem há vários anos. Os dois relatórios estão na página 59 e outro na página 61 do relatório. Na página 59, o relatório das contas anuais. Relatório no padrão. Só vou indicar o ponto essencial, que é a opinião. Certificamos que as contas anuais são, tendo em conta as regras e princípios contabilísticos franceses regulares e sinceros e dão uma imagem fiel do resultado das operações do exercício passado. O resto do relatório dá o fundamento da opinião, justifica as avaliações e fala da responsabilidade do auditor de contas. Segundo relatório sobre as convenções regulamentadas, esse relatório descreve as comissões que foram pagas. Há 3 tipos de comissões. Uma comissão de gestão, que é uma percentagem de 13,2%, incluindo todas as tais. Uma comissão de subscrição, 11,976%, e uma comissão de arbitragem,
tem uma particularidade: 0,75% do preço líquido ao vendedor, se esse for superior ou igual ou superior a 5 milhões de euros, e de 1% se for inferior a 5 milhões de euros. Muito obrigada. Obrigada por fazer a apresentação do relatório do comissário. E vamos passar a outra parte, que é a votação. E antes de passarmos à votação, o presidente do Conselho Fiscal, que vai ler o relatório, Stéphane Tortajada. Muito boa tarde. Não vou ler o relatório todo. O Conselho Fiscal reuniu-se várias vezes em 2021 para examinar os investimentos e todos os elementos da atividade do Fundo de Investimentos. Após 10 anos de existir, a estratégia de oportunidades dos investimentos permitiu obter uma diversificação importante, o que se traduz na performance financeira com o objetivo de rentabilidade atingida cada ano e até ultrapassada em 2021. Essa diversificação para arrendatários e tipo de ativos nos vários países onde o fundo adquiriu imóveis. Essa diversificação recentemente permitiu ultrapassar os 2 anos da Covid com boas perspectivas para 2022, nomeadamente na taxa de ocupação. O Conselho não tem observações a fazer em relação às contas auditadas depois de ouvir o relatório do Auditor de Contas. Também não tem observações a fazer sobre as regulações ou propostas nesta Assembleia Geral e convida-vos a validá-las. Muito obrigada, Sra. Tarjada. Temos agora de novo a Ana. Vamos fazer a votação de novo das resoluções. Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada, Charlotte. Vamos passar à votação das resoluções. Os projetos de resoluções também se encontram no relatório anual entre a página 105 e 69. Não vou entrar no pormenor de cada uma. Tem uma caixa para aqueles que não votaram por correspondência. Este pequeno terminal só pode funcionar se inserirem corretamente o chip. Para votar tem 3 botões: o botão 1 para votar a favor, o botão 2 para votar contra e 3 para abstenção. Vamos começar com o voto das resoluções da Assembleia Geral Ordinária. Sandrine Fontelieu vai fazer o ponto da situação para dizer se atingimos o quórum para poder fazer a votação ou considerar os votos hoje como definitivos, ou só serão definitivos numa segunda sessão prevista a 10 de maio de 2022. Sandrine, então, precisamos ter 25% de quórum para hoje. Os votos estão representados. O voto representam 22,90% dos votos, ou seja, não atingimos o quórum. E então os resultados serão provisórios e serão repostos durante a segunda sessão, a 10 de maio. Estávamos quase nos 25%. Vamos passar à primeira resolução. A aprovação das contas anuais e quitação à Sociedade de Gestão e Conselho Fiscal pela sua missão, que foram apresentados por Florozon, resultado líquido de 115 milhões de euros. Início da votação. Tem cerca de 10 segundos para votar. 1 a favor, 2 contra, 3 abstenção. Terminou a votação. O resultado provisório: a favor, 98,3%. Segunda resolução: aprovação da atribuição do resultado a 31 de dezembro de 2021. Início da votação.
Obrigada. Terminou. Alors, les résultats provisoires. Resultado provisório a favor, 98,9%. Nous passons à la troisième résolution. A terceira resolução, aprovação do valor contabilístico e valor de realização e valor de reconstituição, como foram apresentados. Início do voto. Le vote est fermé. Fim. Le résultat provisoire. O resultado provisório a favor, 98,4%. Merci. Nous passons à la quatrième résolution. Quarta resolução, Qui porte sur a l'approbation des aprovação das convenções regulamentadas pelo auditor de conta. Início da votação. Terminou. résultats provisoires. Resultado provisório a favor, 98,6%. Merci. Nous passons à la cinquième résolution. Qui porte sur A quinta resolução, a aprovação da distribuição de mais-valias de cessão de 27,4 milhões de euros ilíquidos, ou seja, 20,8 ilíquidos. Início da votação. le vote est fermé. Terminou a votação. Résultat provisoire. Resultado provisório Donne le pour à a favor, 98,9%. 98,9%. Nous passons donc à la sixième résolution Sexta resolução, sur l'approbation de l'enveloppe quanto às senhas de presente, remuneração do Conselho Fiscal pela sua atividade, que não mudou em relação aos anos anteriores, 4.000 euros, a distribuir globalmente e distribuído em função do tempo dos membros. A votação. Le vote est fermé. Fim da votação. Le résultat provisoire. Resultado provisório a favor, 97,4%. A seguir, a sétima resolução vai-se propor aumentar então o montante máximo de empréstimos e descoberto bancário para 1,2 milhões de euros, Sur le capital maximum. em função do capital máximo de 3 mil milhões de euros. Início da votação. Le vote est fermé. Terminou a votação. Résultat provisoire. Resultado provisório a favor, então, 94,3%. Obrigada. Última resolução da Assembleia Ordinária. Poder para formalidades. Início da votação. Le vote est fermé. Fim da votação. Resultado provisório a favor, 98,5%. Nous allons maintenant passer à l'Assemblée générale. Agora, a Assembleia Geral Extraordinária e vamos ver com a Sandrine o ponto da situação quanto ao quórum. Se não atingirmos os 50% necessários, os votos serão levados em conta, não precisam voltar a votar, mas só serão considerados definitivos a 10 de maio de 2022, na segunda fase de votação. Então, os representados presentes ou que votaram por correspondência representam 24%, ou seja, de novo, os votos serão conservados e retomados na segunda volta de votação e os resultados que obteremos hoje serão provisórios. Obrigada, Sandrine. Então, nona resolução, uma resolução para indicar nos estatutos a regulamentação aplicável ao objeto do Fundo de Investimentos.
não mencionei todo, já está indicado no relatório. Votação. Fim da votação. O resultado provisório é a favor de 96,7%. Passamos já à 10ª resolução, que visa aumentar o capital máximo por estatutos a 3.000 milhões de euros. Era de 2.000 milhões de euros. Início da votação. Terminou a votação e o resultado provisório é a favor de 96,4%. 11ª resolução para simplificar trâmites administrativos, flexibilização da forma de certificado de detenção de ações, nomeadamente em caso de perda. Basta uma simples declaração de perda. Início da votação. Terminou a votação e o resultado provisório é a favor de 97,2%. 12ª resolução, uma resolução para indicar nos estatutos a que data será aumentado o compromisso de responsabilidade de cada associado, ou seja, no dia e não no dia da subscrição. Era algo que não era claro nos estatutos e por isso foi modificado. Início da votação. Terminou a votação. O resultado provisório é a favor 97,1%. Estamos a chegar ao fim. 13ª resolução para simplificar o modo de garantia das unidades das ações para aqueles que compram a crédito. Será necessário apenas uma carta simples para fazer essa garantia das ações. Início da votação. Fim da votação e o resultado provisório é a favor 97,1%. 14ª resolução, também para simplificar o modo de saída de um associado, que se poderá fazer por carta simples ou outro meio. Votação iniciada. Fim da votação e o resultado provisório dá a favor 98,3%. 15ª resolução para precisar nos estatutos as atribuições e poderes da sociedade de gestão no âmbito da gestão do fundo de investimentos. Início da votação. Fim da votação e o resultado provisório a favor 97,3%. 16ª resolução mencionada pelo Filipe, que prevê modificações no artigo 17 dos estatutos quanto à remuneração da sociedade de gestão e a fixação da comissão de arbitragem sobre ativos a 5% do preço de venda, se uma mais-valia superior a 5% for realizada. Início da votação.
Fim da votação. E o resultado provisório, a favor, 82,6%. 17ª resolução, uma resolução de conformidade dos estatutos com a regulamentação aplicável ao auditor de contas, ou seja, retirar referências obsoletas nos estatutos. Início da votação. Fim da votação e o resultado provisório é de a favor 97%. 18ª resolução, quase no fim. Acrescenta-se um novo título e um novo artigo à missão do depositário. Mais um esclarecimento nos estatutos. Início da votação. Terminou a votação e o resultado provisório é de a favor 96,9%. 19ª resolução e última, poder para formalidades para a reunião extraordinária. Então, início da votação. Fim da votação. O resultado provisório dá a favor 97,5%. Muito obrigada. As resoluções foram votadas. A sessão terminada, mas continuamos a trocar sobre projetos de estratégia 2022 com o Filipe. O que vai acontecer com Quorum, Origin, de uma maneira mais global? Queremos saber tudo. 2022 vai ser um verdadeiro desafio para as equipes que fizeram um excelente trabalho em 2021, que tiveram um dos melhores resultados históricos da nossa empresa. Então, o desafio é reproduzir algo similar. Havia uma questão importante com relação ao primeiro trimestre. Nós tivemos um bom resultado com esses investimentos que foram feitos. Para dar alguns dados, nós já temos 140 milhões de euros garantidos. Felipe, o que significa isso? Isso significa que esses 140 milhões de euros já estão sob promessa de venda ou já foram incluídos. Então, ano passado, nós investimos 225 milhões de euros no total. Então, está a começar bem, não é? Nós temos esse trabalho em termos de patrimônio, taxa de ocupação, negociação com arrendatários e um trabalho com relação às vendas. Nós esperamos chegar no ano que vem com boas notícias. Então, muitas coisas que já estão a ser feitas, equipas muito entusiasmadas, um ano que vai ser incrível, um contexto particular. Nós vamos ser muito prudentes. Nós falamos sobre a crise da Ucrânia, da inflação, uma série de assuntos que foram abordados aqui nessa Assembleia Geral. E nós vamos continuar a comunicar com os senhores com relação a esses assuntos durante o ano. E talvez seja interessante concluir a dizer que nós temos um grande orgulho de administrar esse fundo há 10 anos com todas as nossas equipas. Esse fundo é o símbolo da história de uma empresa que se chama Quorum, através da qual tudo começou com um fundo lançado em 2012, com, na época, muitas críticas com relação às performances anunciadas. Nós temos muita confiança com relação aos próximos anos. Nós estamos a trabalhar também com relação à notoriedade da nossa empresa, sobretudo porque
A notoriedade dos nossos fundos é muito importante. Trata-se de um investimento imobiliário de longo prazo. É muito bem fazer bons resultados, mas ainda é melhor no dia em que quiserem sair do fundo e recuperar seu capital. É importante recuperar esse capital rapidamente. E como nós fazemos isso no imobiliário? Tem algo chamado liquidez. Então, nós precisamos de tempo para vender um imóvel e receber o dinheiro. Mas, como o nosso fundo é muito dinâmico, hoje, se quiserem vender suas unidades, isso só demora algumas horas, alguns dias, e é muito fácil recuperar o capital. Mas nós não sabemos qual será o futuro. Nós vamos fazer o máximo possível para que o desempenho continue o mesmo ou melhore. Nós estamos, então, trabalhando esse aspecto da notoriedade, que é muito importante, para que Quorum seja uma empresa conhecida, uma empresa de investimento conhecida. Isso só pode beneficiar a liquidez. Então, assim, esses investimentos serão líquidos, mesmo que sejam investimentos no mercado imobiliário. E esse barco é muito importante, não é uma questão de patrocínio, não, ele é da nossa propriedade. Eu e o Felipe somos proprietários desse barco. Nós temos uma equipe técnica de 15 pessoas, todos assalariados do Quorum. E nós estamos a fazer isso para ter notoriedade, para que nos tornemos um protagonista do investimento reconhecido na França. E se eu puder pedir algo aos senhores hoje sejam testemunha dos desempenhos, do que fazemos pelo investimento. Falem entre si. Essa é uma maneira de assegurar a notoriedade e a liquidez de seu investimento. Obrigado pela confiança. Até o ano que vem. Muito obrigada. Vamos agradecer a todos que estão à distância por terem assistido a essa Assembleia Geral. Se tiverem alguma pergunta que não tenha sido respondida, por favor, enviem seu nome, seu apelido, a pergunta. E os que estão aqui, por favor, vamos continuar a dialogar durante o coquetel. Obrigada.